Como viajar para a Europa durante a pandemia? Essa eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi nos últimos meses, e no vídeo de hoje eu reuni todas as informações que você precisa saber antes de embarcar para a Europa e poder planejar a sua viagem. Eu vou te falar quais são as restrições de viagem para a Europa, se está precisando de vacina, quais as vacinas estão sendo aceitas, se precisa do teste do PCR negativo, se precisa fazer a quarentena no hotel ou não, enfim, todas as informações e também as ferramentas que você vai poder buscar as informações. Todas essas todas as informações relacionadas à pandemia mudam muito rapidamente, tudo muito dinâmico, toda hora muda. Então eu vou te falar sites, aplicativos que você vai poder usar para fazer sua busca quando chegar aí próximo da data de viagem, para você não passar dificuldade lá na Europa. Meu nome é Bruno, esse é um canal com dicas de viagem do Brasil e do mundo, então já deixa seu like, se inscreva no canal que tá cheio de conteúdo legal por aqui e bora lá saber como que eu faço para entrar na Europa durante a pandemia. Bom, primeiramente, uma informação aí é que o Brasil não é um país tão bem-vindo lá fora, né, com relação à pandemia. Isso porque nós temos muitos casos, é um país aí que está na faixa vermelha, o que impede passageiros vindos do Brasil a entrarem na maioria dos países da Europa. Você prestou atenção bem no que eu falei? Passageiros do Brasil e não brasileiros. A regra não é contra nós brasileiros, em sim com relação ao país. O Brasil tem esses muitos casos, né, e está nessa situação vermelha durante a pandemia. Mas se você é brasileiro e está vindo de outro país que está na faixa verde, por exemplo, você não terá maiores dificuldades para entrar nesse país. Porém, nesse caso, né, esse vídeo, o objetivo é falar da gente que está aqui, que é brasileiro e está saindo daqui do Brasil e querendo entrar na Europa. Então, quais são as regras que você precisa saber para entrar na Europa? Primeiramente, é saber quais são os países que estão autorizando a entrada de brasileiros para turismo. Já tem alguns países que nos autorizam a entrar, como, por exemplo, a França, a Suíça, Finlândia, Croácia, Sérvia, Albânia, Armênia. Enfim, tem uma listinha aí, vou colocar ela aí na tela. E com esses países você já vai poder entrar. Porém, cada país pode adotar um tipo de regra do que ele vai exigir. Se vai precisar da vacina, se não vai, só o teste do PCR negativo é suficiente. Enfim, todos esses detalhes, país a país, você vai ter que descobrir o que ele precisa. Eu vou colocar aqui na tela o exemplo aí de um país que está autorizando a entrada de brasileiro e quais são as exigências. Então esse daqui é o exemplo que eu fiz para a França, tá? Ela reabriu as fronteiras para os passageiros vindos do Brasil apenas para vacinados. O que você vai precisar comprovar lá para chegar na França? O comprovante da vacinação. Se você tomou a dose única, que é da Janssen, ela tem que ter sido tomada 28 dias antes da chegada lá na França. Então você tem que fazer essas contas. Agora, se você tomou AstraZeneca, Covishield, Moderna ou a Pfizer, ela tem que ter sido tomada 7 dias antes. No caso, gente, a segunda dose. A Coronavac ainda não está na lista da França, apesar dela ter sido reconhecida lá pela OMS, mas ainda não consta no site oficial. Aí, tem mais condições para você entrar? Tem sim. Pessoas que não são vacinadas têm algumas regras que podem entrar, alguns requisitos específicos. Onde que eu encontro todas essas informações? Lá no site do governo da França. Eu vou deixar o link na descrição e vou dar uma olhadinha aqui com vocês. E esse daqui é o site lá do governo, né, da França. Tá vendo que ele tá todo em francês? Eu não falo francês. Como é que eu vou fazer para entender toda essa informação? No Chrome, gente, se você clicar com o botão direito do mouse, tem a opção aqui, ó, Translate to Português. E pronto. Tá lá, tudo em português, a informação que você precisa. Então não tem segredo. Busquem, gente, sempre procurar essas informações em sites oficiais, tá? Para você não correr o risco de pegar a informação errada. Inclusive, você está vendo meu vídeo aqui, essa informação que eu estou te dando não é oficial. Eu estou justamente te ensinando a buscar essas informações de forma oficial para você não passar nenhum tipo de dificuldade.
Mas voltando ao que interessa, aqui tem todas essas informações que eu falei para você ali na tela anterior sobre as formas que você pode entrar, né? E é legal que também aqui você tem um mapa dos países com as cores. E aí tem os países verdes, vermelhos e laranja. São as 3 classificações, né, que eles consideram. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de um aplicativo que você vai ver como chegar de um país para o outro, as regras que você vai adotar de acordo com a cor que o país está. Então aqui nesse mapa você vê que o Brasil está na pior situação, está em vermelho. E mais para frente você vai entender por que essa informação aqui das cores é importante para você identificar lá as regras. Mas basicamente aqui você vai encontrar, né, todas as regras lá da França com relação aos 28 dias que eu falei lá da Janssen, os 7 dias da Pfizer, da AstraZeneca, das demais vacinas. Tudo eu peguei daqui. E aqui que você vai procurar as demais informações que você achar necessário. E eu tinha falado da questão das cores, né, daquele mapa que eu tinha mostrado anteriormente. Nessa tela aí, eu vou te explicar um pouquinho melhor como que funciona essa questão das cores. O que acontece? Os países da União Europeia, eles acordaram nessa abordagem aí para coordenar a livre circulação em resposta à pandemia do coronavírus. E aí, isto inclui um código de cores para a classificação das regiões com base na situação epidemiológica ali existente. Então, eles criaram um índice de acordo com a cada 100 mil habitantes quantas infecções tem, né? Eu não vou entrar em detalhes no índice. O que é importante para a gente é saber que cor que está o país que a gente está pretendendo viajar. O Brasil, por exemplo, está em vermelho, né? E é a pior classificação. Aí embaixo, né, eu coloquei as classificações e o que significa. Por exemplo, os territórios verdes são países ou territórios nos quais nenhuma circulação ativa do vírus é observada e nenhuma variante é preocupante. E aí tem alguns exemplos, como Albânia, Arábia Saudita, Bósnia, Brunei, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos. Depois, os laranjas são países onde se observa a circulação ativa do vírus em proporções controladas, sem a disseminação de variantes preocupantes. E por último, a situação vermelha, que é a que o Brasil está incluso, são países, territórios em que se observa uma circulação ativa do vírus e a presença de variantes preocupantes. No caso do Brasil, né, nós temos a variante Delta, que é bastante contagiosa, bastante preocupante, e é um dos motivos que nós estamos em vermelho, assim como outros países, como Cuba, Costa Rica, Nepal, Paquistão, enfim, são esses os exemplos. Baseado nas cores, você vai saber as regras de entradas num aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Na França, por exemplo, ela coloca lá no site oficial dela e também nesse aplicativo que eu vou mostrar quais são as regras. Então, se você está viajando para a França de um país verde, a regra é a seguinte: os viajantes não vacinados estão sujeitos ao requisito de um teste negativo da Covid antes da partida, efetuado 72 horas da sua chegada. No caso dos países laranja, a regra é a seguinte: as pessoas vacinadas com vacinas aprovadas pela EMA, provenientes de países laranjas, não são obrigadas a apresentar qualquer teste negativo e não precisa se auto-isolar. Ou seja, você está vacinado, está vindo de um país laranja, sua entrada está liberada. Aí tem uma segunda regra, né, que é para os viajantes não vacinados. Aí você vai ter que apresentar o teste de Covid negativo, com 72 horas antes, né? Ou o teste antigênico realizado em 48 horas antes da partida. E também está sujeito a um auto-isolamento de 7 dias. Os viajantes não vacinados provenientes do Reino Unido, ou seja, uma outra regra aí para o pessoal do Reino Unido, deve apresentar o teste de Covid negativo 24 horas antes da partida. Tá vendo, gente? São várias regras. No caso de países vermelhos, aí é o quê? O Brasil. Então, se você está indo do Brasil, que é um país vermelho, para a França, qual que é a regra? Que é o que importa para a gente nesse momento. As pessoas vacinadas com as vacinas aprovadas pela EMA, que eu mostrei já para vocês quais são, né? Que a Coronavac ainda não está inclusa nessa, provenientes de países vermelhos, não são obrigatórios, não é obrigada, né, qualquer teste negativo e não precisam se auto-isolar. Ou seja, está vacinado,
seguiu as regras lá das vacinas autorizadas e os dias antes lá da vacina que eu mostrei, você vai poder entrar na França. Já os viajantes não vacinados provenientes de países vermelhos só podem entrar na França por razões urgentes. E estes estão sujeitos a um teste de Covid negativo, aquela regra toda, e o auto-isolamento de 10 dias. E lá no site da França que eu mostrei também vão ter quais são essas situações urgentes. Pronto, agora que você já entendeu aí as regras e as exigências do país, do destino que você está querendo entrar na Europa, chegou a hora de comprar passagem. E aí, como você vai fazer esse procedimento? Então, vamos supor que você decidiu que quer entrar pela Croácia, né, que é um país que está autorizando brasileiros. Só que não tem voo direto do Brasil para a Croácia. Então, você vai ter que escolher uma companhia aérea que vai fazer uma conexão e aí sim você vai chegar no seu destino final. Por exemplo, você vai comprar seu voo lá na TAP, né? Então você vai entrar no site da TAP, que é uma companhia portuguesa, vai colocar sua origem lá, São Paulo, por exemplo, com destino a Zagreb, que é a capital da Croácia. Você viu que tem o voo. Quando você chegar em Portugal, é um país que não está autorizando brasileiros, certo? Você vai fazer apenas uma conexão lá em Portugal. Então, seu voo obrigatoriamente vai passar lá por Lisboa, provavelmente, né? Que é o voo de São Paulo até Lisboa. E lá seu voo já vai estar vinculado para Zagreb. Quando você estiver lá no aeroporto em Portugal, você vai passar pela imigração, lá, pelo processo de aduana, e vai ficar numa área restrita no aeroporto de trânsito, em que você vai ficar esperando a sua conexão até o destino final lá na Croácia. Não é permitida a saída de nós brasileiros, né? Isso eu tô falando, gente, no caso de turismo, porque se você é residente da União Europeia, ou tem seu passaporte, ou tem algum visto específico que está autorizando a entrada, você provavelmente vai entrar. E aí cada país vai ter uma regra também. Mas o objetivo aqui do vídeo de hoje é falar sobre a entrada de turismo. Então você pode comprar seu voo, né? Você encontrou seu voo ali na internet, comprou e vai para Zagreb, chegando na Croácia, tudo certo, você fica lá, ou se não, você vai para algum outro país. E aí vem a segunda pergunta. Bruno, eu não quero ficar na Croácia, eu vou escolher a Croácia, porém, eu quero ir para um outro país que atualmente não está na lista em que passageiros do Brasil podem entrar. Como que eu vou fazer nesses casos? Vamos dar um exemplo prático. Vamos mudar de país então agora. Vamos supor que você vai para a França, mas seu objetivo final é entrar na Espanha, que não está autorizando brasileiros ainda. A França autorizou, então você vai entrar pela França e depois você vai para a Espanha, a partir da França. Aí, Bruno, quanto tempo eu tenho que ficar na França? Tenho que fazer a quarentena, não tenho? Eu posso chegar na França e ir direto para a Espanha? Como que funciona? Mais uma vez, cada país tem uma regra. Como são muitos países na Europa, não tem como eu ficar falando de todas as regras. E é por isso que eu vou te mostrar um aplicativo em que você coloca o país de origem e o país de destino e lá ele vai te listar todas as regras do que você tem que fazer. Se está permitido, quanto tempo, enfim. O legal desse site e desse aplicativo é que está sempre atualizado. Então você está vendo esse vídeo em agosto de 2021, são algumas regras. Pode ser que na semana que vem, no mês que vem, tenha mudado alguma coisa. Então não cabe eu ficar falando aqui quais são as regras, porque não vão estar atualizadas. Como eu disse, né? Tá mudando muito rápido. Então a minha maior dica desse vídeo é justamente esse aplicativo. Ele chama Reopen EU e lá você pode colocar para colocar em português, ele faz a tradução automática e aí você vai conseguir todas essas informações. Para facilitar, eu vou colocar um exemplo prático aqui na tela para a gente fazer junto, que vai ser esse, né? Da França para a Espanha. E aí, vamos lá para a tela para eu te mostrar quais são as exigências que eles estão pedindo. E eu estou abrindo aqui o aplicativo, chama Reopen EU. Você vai ter a opção aqui da língua, né? Então, eu já coloquei português. E aí você vai ter duas abas, medidas em vigor e plano de viagem. Medidas em vigor, você seleciona o país e ele vai te dar todas as regras de viagem daquele país. E o plano de viagem, você coloca o país de origem que você está saindo, né? Então, por exemplo, França e indo para a Espanha. E aí ele vai te dar todas as regras que você precisa saber. Não vou ficar aqui entrando em detalhe em todas elas, basta você ler.
e entender, né, o que você precisa. Então, basicamente, ele fala aqui que você precisa preencher um formulário, quantas horas antes você tem que preencher esse formulário, o que você vai declarar, se precisa do teste de PCR, se não precisa, se precisa apresentar o certificado de vacinação, entre outras informações. Outra forma de busca também que você pode fazer é aqui na Medidas em Vigor e selecionar o país que você deseja entrar. Então vamos colocar, por exemplo, aqui a Espanha. Ele vai abrir e aí você vai ter essas abas aqui em cima, tá vendo? Por exemplo, aqui nessa aba da malinha de viagem, com as estrelinhas, ele vai te dar as regras para entrar no país a partir de um estado membro da União Europeia ou um país associado a Schengen. E aí ele vai te falar, ó, se viajar de avião, o que você vai precisar? Vai precisar de preencher o formulário de via eletrônica 48 horas antes do voo, a sua chegada na Espanha, o formulário, o site que você vai entrar. Aí se você for viajar por mar, né, tiver de navio, de barco, o formulário que você vai preencher é esse daí. Se você vai entrar no país com um certificado digital da Covid, e aí ele vai te dar essas regras. Então, gente, todas essas informações você vai encontrar aqui. Aí na próxima aba, ele vai te falar as informações. Quais são as regras para entrar neste país fora de um país Estado membro da União Europeia? Ou seja, você não está na União Europeia, né? Que é o caso do Brasil, por exemplo. Quais são as regras? Aí, por exemplo, ele pode te direcionar para o site do governo da Espanha, que vai detalhar as regras dos países autorizados. Enfim, tudo que vai ter de informação vai estar aqui. Ó, vamos ver aqui no final. No caso de pessoas que chegam a qualquer aeroporto da Espanha, voos provenientes de aeroportos situados em países terceiros que estão sujeitos à quarentena por despacho do Ministério da Saúde enquanto esta ordem estiver em vigor, têm condições especiais para entrar no país. Voos de qualquer aeroporto localizado na República Federativa do Brasil ou da África do Sul para qualquer aeroporto localizado na Espanha têm condições especiais para entrar no país. Então, gente, tem condições especiais. Aí tem que ver lá no site deles quais são essas condições. Aqui na próxima aba. Quais são as regras aplicáveis no caso de ir para o estrangeiro a partir deste país e de me regressar ao estrangeiro? Então, se você está saindo da Espanha para um país estrangeiro, quais são as regras? Ele vai te falar aqui. Na próxima aba, que é essa setinha, né? É a aba de trânsito. Posso atravessar ou fazer escala no país? Sim. Os passageiros que chegam à Espanha em trânsito para outro país sem sair da zona internacional não passarão por controles sanitários, pelo que mesmo que provenham de um país de zona de risco, não serão obrigados a apresentar um certificado de vacinação da Covid, embora precisem obter o QR Transit ao completar o SCF através desse site aqui. Então, por exemplo, no Brasil, né, que você não pode entrar na Espanha, mas você pode fazer a conexão à sua escala num voo na Espanha. Então, se você está saindo do Brasil, no voo da Ibéria, por exemplo, que tem conexão lá, você pode ficar lá nessa área de zona internacional e não precisa do certificado de vacinação. Desde que o trânsito dure menos de 24 horas e não saia das instalações do aeroporto, né? Ele fala isso no final. Então, você vai poder fazer sua conexão lá na Espanha para um país que autorize brasileiros. Aí você teria que ir para a França, para a Suíça, para a Finlândia, tá? Então, vale aí para a questão do trânsito. E por último, a aba aí do aviãozinho. Posso entrar no país por via aérea? Aí ele vai te falar todas as regras, né? Que é o preencher o formulário, certificado de vacinação, né? Ele te direciona também para o site da IATA, que também é um site bem legal, viu, gente? Você pode encontrar muitas informações recentes e atualizadas, né? Referente aos voos aí, aos países, nesse site da IATA, que é outro que eu recomendo. Bom, é isso. O objetivo principal desse vídeo foi justamente te mostrar as ferramentas aí que você vai poder fazer as suas próprias buscas, né? São muitos países na Europa e cada um tem uma regra. Te dei um norte, baixem o aplicativo aí do Reopen EU, entrem no site da IATA para vocês fazerem essas pesquisas, verem certinho os documentos,
os horários, quantas horas antes você tem que fazer teste, o certificado da vacinação. É importante lembrar que alguns países já estão autorizando todas as vacinas, inclusive a Coronavac, outros não estão autorizando ainda a Coronavac. A França, por exemplo, ainda não autorizou, ao mesmo tempo que alguns países já autorizam as vacinas que estão autorizadas pela OMS. Enfim, gente, é muita informação. Então você vai ter que procurar o país que você deseja ir e saber todas as regras desses países com detalhes para você preparar toda essa documentação e não correr o risco de ter que voltar, né, para o país, voltar para o Brasil, ou ter que pagar multa, por exemplo. No Reino Unido, você tinha que pagar, se eu não me engano, 500 libras caso você entre num voo sem o certificado lá, o PCR negativo. Então a gente tem que ficar muito tempo. Não desmereça esse tipo de busca. Faça o máximo que você puder com todos os detalhes para não ocorrer nenhum tipo de risco com você também. Tá ok? E se gostou do seu vídeo, se ajudou essas informações, lembra de deixar seu like, isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, que tem muita dica de viagem, inclusive tem dicas aí da Europa, como viajar de trem, como viajar de low cost, os ônibus low cost, também tem muita dica legal aí. Em breve terá muito mais. Se inscreva aí e nos vemos no próximo destino.